Na Vinha 91.9. Mesa dos Notáveis. Assuntos importantes e atuais. A visão dos especialistas. E a participação do ouvinte por telefone e internet. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Luiz Alberto. Olá, muito boa tarde. Estamos retornando aos microfones da Vinha FM 91.9 para mais um programa Mesa dos Notáveis. Hoje vamos falar sobre o Dia Mundial da Voz, a importância e os cuidados a serem tomados com a sua preciosa voz. O programa entra no ar com a produção de Jaqueline Mendonça, mesa de áudio de Edinaldo Maurício, apresentação de Luiz Alberto. Vinha AFM, a rádio que a videira faz para você. A voz é uma característica humana intimamente relacionada com a necessidade do homem de se agrupar e se comunicar em sociedade. A voz humana consiste no som produzido pelo ser humano usando suas pregas vocais para falar, cantar, gargalhar, chorar, gritar e outras ações do gênero. Sua frequência pode variar entre 70 e 7.000 Hz de potência. De modo geral, o mecanismo para gerar a voz humana pode ser subdividido em 3 partes: os pulmões, as pregas vocais dentro da laringe e os articuladores, que são os lábios, a língua, os dentes, o palato duro, o véu palatar e a mandíbula. A voz está associada à fala, na realização da comunicação verbal e pode variar quanto à sua intensidade, altura, inflexão, ressonância, articulação e muitas outras características. A voz é a ferramenta de trabalho para todos aqueles que dependem dela para exercer a sua profissão. Os conhecidos profissionais da voz são os cantores, atores, professores, pastores e padres, advogados, juízes, promotores, repórteres, fonoaudiólogos, radialistas, operadores de telemarketing, políticos, dubladores, vendedores e vários outros. Todos, independente da profissão, precisam ter vários cuidados com a voz. Mas para quem a utiliza profissionalmente, é preciso ter alguns cuidados vocais essenciais e especiais a mais. Apenas com isso é possível manter a integridade vocal. Para evidenciar o Dia Mundial da Voz, a importância e os devidos cuidados a serem tomados com a homenageada do dia, o programa Mesa dos Notáveis está entrando no ar. O que acontece no mundo e muitas vezes bem perto de você é discutido no Mesa dos Notáveis, ao 12:30, na Vinha FM. Convidados bem preparados e suas opiniões inteligentes. Participação de especialistas em diversos assuntos e dos pastores da videira, Igreja de Vencedores. Mesa dos Notáveis, o programa que valoriza o conhecimento. Apresentação: Luiz Alberto. 91.9, Vinha FM, a rádio gospel para quem quer mais. Se você pretende participar ou fazer a sua pergunta sobre o assunto de hoje, pode anotar o nosso telefone. É o telefone dos notáveis, o 3095-9184. Também pode mandar as suas dúvidas através do nosso Twitter, @VinhaFM. Você também pode participar da nossa enquete na fanpage no Facebook Vinha FM ou no nosso portal vinhafm.com. Você, ao entrar no nosso site, tem 2 opções. Você pode ouvir e assistir o nosso programa ao mesmo tempo. Conecte aí, vinhafm.com. Quando você entrar, automaticamente o Media Player já vai ler, você vai ouvir e ver o Mesa dos Notáveis, acompanhar os nossos convidados aqui nos estúdios da Vinha FM, tá? E também você pode participar entrando na janela Mesa dos Notáveis. Clique na janela Mesa dos Notáveis, você vai encontrar um espaço para sua opinião. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Luiz Alberto.
Estamos recebendo para falar sobre o Dia Mundial da Voz aqui nos estúdios da Vinha FM, o Hugo Walter Lisboa Ramos, que é graduado em Medicina pela UFG, é mestre e doutor em Medicina em Otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, tem experiência na área de Medicina com ênfase em cirurgia otorrinolaringológica, atuando principalmente na área de laringologia e voz. Tá correto, Hugo? Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, é um prazer muito grande estar aqui na mesa dos notáveis. Boa tarde aos colegas que estão aqui, Luiz Alberto, e a todos os ouvintes. Estou muito hoje é o dia da voz? É o dia mundial? É o dia mundial da voz, né? O dia 16 de abril, que foi uma iniciativa brasileira que se estendeu para o mundo inteiro. E o dia 16 de abril é considerado agora o dia mundial da voz e é comemorado em vários países, nos Estados Unidos, na Europa e aqui também no Brasil. Que maravilha, começou aqui no Brasil, que joia isso. Também com a gente, para falar sobre esse assunto, a Carolina Moura, que é fonoaudióloga, especialista em voz, atua como fonoaudióloga na TV Record de Goiás e também na clínica Vita Forma. Correto, Carolina? Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde aos colegas aqui na mesa. Agradeço o convite feito pela produção. É muito importante estarmos aqui debatendo e conversando sobre esse assunto que faz parte da vida de todas as pessoas. Todo mundo usa a voz, não só os profissionais da voz, né? Com certeza. Até a mãe, para falar com o menino... Tem que ter uma voz especial. Tem que ter uma voz. Menino, calma, não é? Tem que ter... Não precisa gritar, né? Tem que saber a entonação certa. Com certeza. Ela ganha o que quer. Para falar com o marido, por exemplo. Com certeza, é? Com certeza. Uma voz agradável, uma voz calma, uma voz mais mansa. Meu bem, eu estava pensando em usar o seu cartão de crédito, sabe? Se for com grito, prejudica a voz e não ganha o cartão de crédito. Tá ok. Também compondo o nosso Mesa dos Notáveis, a doutora Maria Cristina Centofante, que é médica, otorrinolaringologista e é presidente da Associação Goiana de Otorrinolaringologia. Tá correto, doutora Maria Cristina Centofante? Boa tarde. Está tudo correto, é um grande prazer estar aqui hoje. Agradeço em nome da Associação Goiana de Otorrinolaringologia podermos ocupar esse espaço importante, que nós sabemos que a audiência é muito grande e o trabalho que nós estamos fazendo, porque o Dia Mundial da Voz faz parte da campanha nacional da voz, que começou no dia 14 e que se encerra amanhã. E qual é o nosso papel? O papel do otorrino, das fonoaudiólogas, é trazer informação, porque somente dessa maneira nós podemos ajudar o nosso ouvinte, o cidadão, para as pessoas saberem o que está acontecendo de errado com a sua laringe, com a sua faringe, que o leigo chama tudo de garganta. Então, um problema na garganta precisa sempre ser avaliado. Se nós chegarmos ao final desse programa e as pessoas se lembrarem do que eu gostaria de deixar como mensagem: toda rouquidão precisa ser sempre avaliada. Precisa se procurar um otorrinolaringologista, que é o profissional que tem os meios para avaliar essa laringe. Antigamente nós tínhamos um instrumento difícil, que era o espelho de Garcia. Hoje nós temos equipamentos endoscópicos. Tivemos um grande avanço na abordagem, então nós melhoramos muito em termos de diagnóstico. E nós temos a grande parceria das fonoaudiólogas, que fazem trabalhos maravilhosos. Então, pessoas que têm disfonias intensas, principalmente de causas... Estou só dando um exemplo, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma disfonia de origem emocional. A fono faz um trabalho inacreditável, em pouco tempo. É acreditável porque a gente sabe, mas para quem não está acostumado... É um trabalho fantástico. Então, é uma parceria muito boa, otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos trabalhando juntos em prol da boa voz de todos. Muito bem. É característico de vocês, assim, que são do meio, que são profissionais, de falar assim de forma suave, de forma adequada, aproveitando bem o português que é sustentado pelas vogais, as vogais redondinhas, doutora Maria Cristina. Olha, é o que nós sempre recomendamos aos nossos pacientes. Fale pausadamente, com a voz bem articulada, isso é o correto.
Então, quem fala muito rápido ou fala muito alto, a chance de ter um problema vocal é muito grande. Então, o correto é isso mesmo. Mas também é da característica pessoal de cada um, né? Mas o que nós orientamos normalmente é isso. Muito bem. O goiano tem uns que falam assim, como o goiano diz, muito esprevitado, né? Muito rápido, comendo as palavras, né? Bom, a gente vai aprender um pouco sobre isso também aqui. Estamos recebendo nos estúdios da Vinha a Silvia Maria Ramos, que é fonoaudióloga da Clínica Ativa, Núcleo de Fonoaudiologia, não é isso? De Fonoaudiologia, especialista em voz, presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia, professora do curso de Fonoaudiologia da PUC Goiás e mestre em fono pela PUC São Paulo. Correto, doutora Silvia? Corretíssimo. Boa tarde a todos os ouvintes, aos colegas aqui presentes. Né? E é importante salientar que a voz, ela não só tem seus problemas, como a doutora Maria Cristina comentou agora, né, da rouquidão, mas também a gente tem os profissionais que atuam e dependem dela como instrumento de trabalho. E é importante o conhecimento para evitar tais lesões, tais problemas. Né? Muitas vezes as pessoas confundem colocando só como rouquidão mesmo, né? Aquela rouquidão já que é muito severa, como um problema a ser levado para o médico, para o fonoaudiólogo, pensando que assim, é só nesse momento que ele vai procurar um profissional. E às vezes discretas disfonias, né, qualquer dificuldade na produção da voz é uma alteração e tem que ser visto desde o início para evitar tais lesões. A senhora já nasceu falando bonito assim ou também foi feito um trabalho? É exagero seu. Eu sou paranaense com coração goiano, então tem uma mistura um pouquinho aí do sotaque, né, do regionalismo lá do Paraná com o de Goiás. Costuma-se dizer que a voz é como a impressão digital. Cada um tem a sua voz. É verdade isso? Sim, sim. Que nenhuma voz é igual à outra, não? Inclusive, uma das coisas que primeiro o outro nota, por meio da voz, né, a gente denuncia já o gênero, se é homem, se é mulher. Segundo, a idade, né, as características também socioculturais. Tudo é denunciado pela voz. Nossa personalidade. Se você está triste, se você está alegre, o seu jeito de ser, né, a nossa emoção. Se eu estou nervoso, se eu não estou... Se você está nervoso, a personalidade e as emoções, elas são transmitidas. Tem um foniatra já falecido, Pedro Bloch, que tem uma frase que a gente sempre utiliza, né? A voz é emoção sonorizada. Né? Então, mostra tudo o que aquele indivíduo está sentindo naquele momento e como ele é, no seu temperamento, na sua personalidade. Ele vai mostrar. Uma pessoa introvertida não vai chegar falando alto. E uma pessoa que é extrovertida dificilmente consegue falar baixo. Impressionante. Quer dizer que eu estou falando aqui, vocês estão fazendo uma leitura uma da minha análise. Personalidade. É assim que funciona? Não somente nós, mas todos os ouvintes. Sim, com né? certeza. Ouvintes também. Eles devem estar imaginando, é que eles estão vendo pela câmera ali, né? Mas eles devem estar imaginando como nós somos. Porque pela voz eles fantasiam, né? Pelo telefone ou pelo rádio, como é que a outra pessoa é naquele outro lado. Impressionante. Por que muitas pessoas que chegam aqui, o Carol, aqui na rádio, às vezes vai conhecer o locutor? Interessante isso, né? Geralmente pensa que eu sou gordinho, careca, negro e barrigudo. É a impressão causada, mas eu creio que a impressão causada pela sua voz não seja essa. Geralmente, as vozes de locutores, por ser uma voz grave, uma voz suave, uma voz forte, elas têm a impressão de um homem belíssimo. O que a gente já adianta que não é verdade. 1,80 m, olhos verdes, um homem ideal. O homem ideal. E cada uma fantasia do ideal dela. Mas a voz também, o interessante do trabalho realizado com a voz, principalmente no campo da estética vocal, é isso que nós estávamos conversando aqui. O que é? Muitas vezes a voz ela transmite a emoção, transmite o que você é. Mas muitas vezes ela transmite de uma forma equivocada. Então a pessoa é educada, mas grita e fala alto. Passa agressividade. Porque veio de uma família de italianos, de uma descendência, talvez, nem sempre. E passa uma agressividade, passa que é uma pessoa rude. E não necessariamente. Então, algumas pessoas já estão procurando consultório, principalmente empresários, com essa dificuldade. Olha, eu estou aqui, preciso trabalhar a minha voz, as pessoas me taxam como arrogante, como ignorante. Eu não sou, mas eu desde pequeno falo alto demais. Estou acabando também ficando rouco algumas vezes. Então, é conhecer, é o autoconhecimento da voz. Se aquela voz não está transmitindo realmente quem você é, tá aí o trabalho fonoaudiológico para ajudar. Impressionante. A esposa que começar a fazer a leitura correta da voz do marido, ou a mãe ou o pai do filho, dá para perceber quando o outro está mentindo? Dá para perceber, sim. E quanto mais a gente conhece a Ele pessoa... tá preocupado com isso. Quanto mais a gente conhece pela voz. A voz geralmente fica trêmula, a voz geralmente fica
ou abafada, fica um pouco mais baixa, que a pessoa está mais insegura para falar, porque não é verdade. E o olhar também a gente começa Desvia a captar. olhar. Desvia o olhar. Dizem que a água é bom para a voz, é verdade? Sim. É verdade. Sim, no microfone. É, no sim, microfone. sim. Sim, é. Muito, muito Sim, importante. Porque quando você está falando, você desvia o seu fluxo de passagem do ar. Uhum. Em vez do ar passar pela cavidade nasal, pelo nariz, que é o órgão especializado para umidificar, filtrar o ar, quando você está falando, e se você fala muito por muitas horas, isso acontece de forma mais intensa, você está respirando mais pela boca. E esse fluxo de ar pela boca resseca, traz um ressecamento para a boca, para a língua e também para as pregas vocais, para a região da laringe. Então, aquele que fala, que trabalha com a voz, ele tem que ter esse cuidado, que é importantíssimo, é fundamental. Beber muita água. Que de forma indireta, né, vai hidratar as Isso. pregas vocais. E também tem fatores que também ressecam, né, nos próprios alimentos, medicamentos, que às vezes levam ao ressecamento das pregas vocais e provocam atrito na hora que vibra. Então, isso também acaba prejudicando. Então, né? quem quer ter uma boa voz, tem alimento que você tem que evitar? Sim, com certeza. Quais seriam os alimentos que devemos evitar, Olha, especialmente quando a gente vai usar a voz? Tem vários, né, fatores aí. Professores, por exemplo, que falam muito, né? Então, no momento do uso da comunicação, né, dando uma aula, falando, discursando no rádio, elementos principalmente derivados de leite. Né? Então, a gente tem aí o iogurte, os derivados, né, queijo, o próprio leite, eles engrossam a saliva, fazem com que você tenha... A saliva é o nosso lubrificante natural da voz. Então, faz com que você tenha um engrossamento da saliva, dificultando a deglutição, e com isso você vai ter um prejuízo no momento da coordenação entre fala e deglutição. Uhum. Né? Também atrapalha a voz no sentido de estar engrossando. Aquela saliva que seria para diluída, que estaria ajudando a lubrificar, não lubrifica, né? Prejudica, provocando pigarro muitas vezes. Então, acaba sendo um fator aí prejudicial no momento, mas a pessoa não está proibida a tomar leite, a comer chocolate, a tomar iogurte, que às vezes as pessoas também confundem. Acham que a maçã é um santo remédio, que vai melhorar e vai até mesmo tratar a disfonia, que não é verdade, né? E acha que você não pode mais tomar leite, não pode mais comer chocolate. E às vezes os excessos, né, não dá para a gente colocar dessa forma. Quer dizer que chocolate também é bom se evitar. No momento que você está usando a voz, cantando, falando no rádio, dando aula, né, são alimentos que engrossam a saliva, e a saliva, por ser esse lubrificante natural, acaba ficando mais espessa, Quem está usando a voz? Tomar refrigerante. Aí tem a questão de ser um líquido gaseificado, né? Então, o gás também vai prejudicar em virtude do refluxo, da questão do que seria, né, a questão da digestão, enfim, né? A respiração. Né? Então, bebidas gaseificadas a gente até não recomenda fazer uso durante o uso. A nossa prega vocal, ela já localiza-se na laringe. A laringe é um órgão que ela está ali numa região do pescoço e que ela pode ser prejudicada por problemas pulmonares e também por problemas digestivos, né? O excesso de alguns tipos de alimento que podem, por exemplo, provocar problemas digestivos, como o excesso da cafeína, o excesso das gorduras, né? Frituras, coisas muito condimentadas. Isso pode fazer de forma indireta prejudicar a sua voz e a sua laringe, atrapalhando primeiramente o seu estômago, levando a uma gastrite, a um refluxo e num outro momento atrapalhar a sua voz. Então a gastrite também atrapalha a voz, é isso? Atrapalha. Que é a acidez, né? Falar um pouquinho, doutora Cristina. Eu acho que é importante frisar bem para o nosso ouvinte que hoje nós estamos vivendo um momento onde a alimentação das pessoas está bastante inadequada. Assim, tem um trabalho muito grande da gente alertar. Então, as pessoas acabam trocando a fruta pelo suco. Nenhum tipo de líquido substitui a água. Então, mas eu não tomo refrigerante, mas eu tomo suco. Quais são os sucos que as pessoas mais tomam? Laranja, maracujá, uva, cerola, são sucos ácidos.
Então, se a pessoa, mesmo com ótimas intenções, ela tomar meio litro, 1 litro por dia de suco ácido, fatalmente aquilo vai agredir, inicialmente, como foi dito, o estômago, e sempre que sobe algo, porque o nosso estômago, ele é uma estrutura muito bem preparada para suportar acidez, e mesmo assim surgem problemas no estômago. O esôfago, que está logo acima do estômago, já não tem proteção. Agora, a laringe não tem nenhuma proteção contra a acidez. Sempre que subir algo, fatalmente, certamente, vai dar reflexos na laringe, e isso compromete a voz. Por exemplo, tem pessoas que começam a sentir somente o pigarro, outros apresentam uma sensação de bola, algo parado na garganta, outros a questão mesmo da rouquidão, porque gera um processo inflamatório. Então, a laringe, ela é uma estrutura que ela faz parte tanto do sistema respiratório quanto do aparelho digestório. Então, ela é muito afetada por muitas situações. A senhora está dizendo, então, que quem trabalha com a voz, seja do vendedor ao professor ou educador de uma forma geral, e está sentindo queimação, por exemplo, a gente costuma dizer queimação aqui no estômago, sentindo acidez, deve-se procurar um médico, então? Sim. Deve, porque se ele já está sentindo no estômago, que é uma estrutura muito melhor preparada, certamente ele já terá reflexos em outras regiões também. Muitas vezes o paciente ele fica assustado quando nós, otorrinolaringologistas, dizemos a ele: olha, você está tendo sinais laríngeos sugestivos de refluxo. É importante que você procure um gastroenterologista. Mas, doutor, eu estou sentindo problema na minha garganta, não é no meu estômago. Mas aí nós frisamos, muitas vezes o primeiro sintoma é laríngeo, não é no estômago. Porque a laringe não tem nenhum tipo de defesa para suportar uma agressão que venha do estômago. Sim, Carol. E o refluxo também, muitas vezes, ele não é só a causa do problema da voz. O paciente vai ao consultório otorrinolaringológico, depois vai à fonoterapia, faz todo o tratamento, mas esquece do refluxo. E aí ele começa a ser um mantenedor do problema de voz, da disfonia. E isso acontece com bastante frequência. E hoje, cada vez mais, né? A gente tem tido, assim, 90% dos pacientes com refluxo. E as pessoas resistem, porque muitas vezes ele é assintomático e eles resistem. Eles não querem tratar, acham que a rouquidão está mais tranquila, esse tratamento não é adequado e ele é importantíssimo. Principalmente no grupo dos cantores. Né? Nós atendemos muitos cantores que cantam e que não têm sono regular, alimentação correta, cantam à noite, né, até 3, 4 horas da manhã, comem mal. Né? Tem um número grande de... Aproveitando que vocês estão entrando nesse assunto, então, vamos aprofundar aqui para o ouvinte da Vinha FM, quem nos acompanha no Mesa dos Notáveis. Estamos falando hoje sobre o Dia Mundial da Voz e a importância dela e os cuidados que nós devemos ter com a nossa voz no dia a dia. O que é, então, a disfonia vocal? O que ela pode causar, se não devidamente tratada? E quais os cuidados que os profissionais da voz, as pessoas que usam a voz, devem ter no dia a dia? No início do próximo bloco do Mesa dos Notáveis aqui na sua Vinha FM. Restaurante Tucunaré na Chapa. Tradição, qualidade e sabor. O melhor do pescado em um ambiente aconchegante e familiar. Avenida T2, Setor Bueno. Teleentrega 3251-2560. tucunarenachapa.com.br. Durante Porcelanato traz uma grande novidade. Você que é construtor e mestre de obras, não perca a oportunidade de comprar porcelanatos importado direto da fábrica. Promoção do mês. Porcelanato 60 por 60 bege marmorizado de R$ 39,90 por R$ 32,90 à vista. Aproveite, só até durar o estoque. Pessoa física e jurídica. Durante Porcelanato. Fone 32870757.
Adquira hoje mesmo o seu lote dentro do fantástico complexo Palavra da Vida em Caldas Novas, com condições super facilitadas em até 100 vezes. São lotes a partir de 800 metros quadrados em um condomínio fechado com infraestrutura completa, pronto para construir. Venha fazer parte deste maravilhoso empreendimento cristão e desfrutar de piscinas termais, cachoeira, trilhas, lagos e as melhores palestras evangélicas do país. Vendas Paulo Mendes Empreendimentos Imobiliários. Fones 3095-6525 e 8568-3782. Atenção! Este comunicado é muito importante. Acontece em Goiânia o treinamento empresarial mais completo do Brasil. Como organizar, planejar, administrar e fazer a sua empresa dar certo. Marketing, vendas, financeiro, gestão de pessoas, atendimento a clientes, motivação, liderança, trabalho em equipe, fluxo de caixa e comprometimento. Como organizar, planejar, administrar e fazer a sua empresa dar certo. Inscrições 32 39 0300. Não perca os novos CDs e DVDs. Não te deixarei. Davi Sasser, No Caminho do Milagre. Diante do Trono 14. Sol da Justiça. Pastora Ludmila. O Poder da Aliança. Sucessos em CDs e DVDs. Você adora. Ação Livre toca. Hora do lanche é a hora de Biscoitos Pereira. Sucos, tortas, biscoitos e saborosas quitandas com a qualidade que você conhece. Biscoitos Pereira. Encomendas de salgados quentinhos ou congelados. Biscoitos Pereira. A melhor hora do dia. Biscoitos Pereira. Praça Tamandaré e Avenida T63, próximo à Praça Nova Suíça. Fone 3215 1329. A Vinha FM, em parceria com a Audilex, vai sortear um aparelho auditivo da marca Starkey B13DX para perda moderada, 100% digital com qualidade de primeira linha, importado dos Estados Unidos. O sorteio será dia 13 de maio, Dia das Mães, no programa Cidade Ligada. Para participar, basta você ligar no 3587-9190. Não perca essa oportunidade. Ligue agora, 3587-9190. Curves, academia só para mulheres, está com uma promoção que vai ajudar você a ficar mais bonita e ainda praticar o bem. Campanha do alimento Curves Academia. É muito fácil. A sua doação de alimentos não perecíveis vale até R$80 na hora da matrícula. Isso mesmo, até R$80 de desconto na hora da matrícula. Você fortalece o seu corpo e também o seu coração. Participe já. Essa promoção é por tempo limitado. Curves Academia só para mulheres. Rua C70 com C49, próxima à Praça da Feira do Setor Sudoeste. Informações 3247-4297. Vinha FM. Hora do lanche. Meio da tarde. Todo mundo se reúne para fazer uma vaquinha. Opa, pra que isso? A Vinha FM e a Panificadora Moreira vão bancar o seu lanche. É tudo de graça, 0800. E não é um lanche qualquer, é o lanche. 1 cento de salgados, 2 refrigerantes e um delicioso bolo de 2 quilos. Pra concorrer, é só ligar no 3587-9190 até às 3 da tarde. Deixe o seu nome, o nome da empresa que você trabalha e o seu telefone. Às 4 da tarde, a nossa equipe de promoções vai levar até a sua empresa um lanche completo e fazer a alegria da moçada. Promoção Hora do Lanche. Oferecimento Panificadora Moreira. 7 lojas em Goiânia. Vinha FM 919. A melhor programação gospel do Brasil. De segunda a sexta à noite, aqui na Vinha FM, Casais Radicais no Ar. Um programa exclusivo sobre relacionamento conjugal e assuntos relacionados à família e à convivência dentro de casa. Testemunhos fortes de restauração e reconciliação de casais. Casais Radicais no Ar. Compromisso com a aliança. 10 da noite, na Vinha. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Luiz Alberto. Você tem alguma pergunta sobre o tema de hoje, sobre a nossa
a nossa voz. Hoje é o Dia Mundial da Voz, a importância e os cuidados que devemos tomar com ela no dia a dia é o tema do Mesa dos Notáveis de hoje. Você pode participar também, tá? A importância, os cuidados devidos a serem tomados com a voz é o tema do Mesa dos Notáveis. Se você tem alguma pergunta, pode falar com a gente na fanpage no Facebook, pode participar da nossa enquete, Vinha FM, no Twitter, @VinhaFM, no telefone dos notáveis, o 30 95 91 84, ou no nosso novo portal, vinhafm.com, entrar na janela Mesa dos Notáveis e deixar a sua participação, tá? Estamos conversando aqui nos estúdios da Vinha com o Hugo Walter Lisboa Ramos, que atua na área de laringologia e voz. A Carolina Moura, que é fonoaudióloga especialista em voz, a doutora Maria Cristina Centufante, que é médica otorrinolaringologista, presidente da Associação Goiana de Otorrinolaringologia, e a Silvia Maria Ramos, que é também fonoaudióloga da Clínica Ativa e é especialista em voz e também é mestre nessa área. Estamos aqui recebendo, deixa eu ver aqui, quais os cuidados que você tem com a sua voz? O Felipe Tiago está dizendo, sinceramente, nenhum cuidado, nunca parei para pensar nisso. Nossa. Impressionante, né? Isso é o mais frequente, é quase uma regra. Esse nunca parei para pensar, um dia ele pode parar para pensar? Se ele for profissional, nesse momento ele já vai começar a pensar e vai dar muito valor para a voz. A Ludmila Gregório está dizendo que procura comer maçã, é bom para limpar a voz. É verdade isso? Sim, a maçã, ela já veio como símbolo, um mito, né, na verdade, porque a maçã, ela funciona como adstringente, ela limpa, né, a faringe, a língua, então ela melhora a ressonância da voz, né, ela dá uma melhorada, e ficou assim como sendo já um símbolo que a maçã melhora, mas não é para comer maçã o dia inteiro, 3 maçãs, 10 maçãs, que a gente vê às vezes as pessoas levarem para esse lado, não pode nem ver maçã, a gente às vezes recebe pessoas na clínica que falam assim, só não me manda comer maçã porque eu não aguento mais ver maçã na minha frente. Né? Então, e ela também tem a questão da acidez, que se a pessoa tiver um refluxo, ao invés de ajudar, vai prejudicar. Né? Okay. Então, a gente também tem que tomar bastante cuidado com essas dicas que às vezes são dadas. Todo né? excesso é prejudicial, Sim, né? com certeza. Exatamente. Todo excesso, todo extremo, né? Todo extremo, ele é prejudicial. O Evaristo Neto, aqui no nosso Twitter, @VinhaFM, está dizendo, olha, eu gosto muito de café e gosto de cantar também. Existe alguma relação entre a voz e o hábito de se beber café? A Carol responde? Não é que seja proibido, mas se você for cantar em determinada hora, vamos colocar um exemplo aqui, 20 horas, e aí você evite tomar café durante a prática do canto, ou então 1 hora antes, um tempo antes. Mas também, se você é daquele viciado em café, que bebe café o dia inteiro, a cafeína, ela também faz mal. Como você falou, tudo em excesso faz mal. Deixa a saliva também mais viscosa, deixa pode causar também a pessoa que tem uma tendência ao refluxo. Então, mas o mais prejudicial é no momento do canto e antes do canto também. Minutos antes, 1 hora antes. Ok, você que está ouvindo a Vinha FM, pode participar do nosso Mesa dos Notáveis no nosso Facebook, Vinha FM, tá? A nossa enquete, também no nosso Twitter, @VinhaFM, no nosso site, vinhafm.com, clica aí na janela Mesa dos Notáveis e deixa a sua pergunta ou a sua participação, tá? A participação aqui da Erilda do Rio Formoso, ela canta há 30 anos e consome muito gelo no dia a dia. Ela quer saber se isso pode prejudicá-la, em que pode prejudicá-la. Interessante. Eu até gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também, porque eu sou o meu organismo, eu sou avesso ao gelo, ao frio, expressamente o frio seco. Até geladeira eu não posso abrir mais do que 3 vezes por dia. Já tem gente que consome gelo o dia todo, bebe gelado o dia todo e consegue cantar, é impressionante. Sim, doutora Cristina. Eu vou dar o aspecto médico. Sim. Então, nós sempre recomendamos que a pessoa evite esses excessos, esses extremos, tanto o gelado quanto também o muito quente. Os dois são prejudiciais. O gelado, ele causa uma agressão para células, gera um processo inflamatório. Então, uma agressão constante, isso traz prejuízo, sim. Então, nós não recomendamos. E, principalmente nos dias muito quentes, as pessoas têm mania de tomar algo muito gelado, líquidos muito gelados. São péssimos. O que nós recomendamos, e depois nós vamos ver a opinião também da Silvia e da Carolina,
mas a gente pede que as pessoas, quando precisam tomar algo gelado, que deixe o líquido um pouquinho na boca antes de deglutir. Se ele não tiver como fazer um tempero daquele líquido. Por que deixar um pouquinho na boca ali? A língua acaba aquecendo, quebrando, né? Naturalmente. Um pouco o excesso para entrar na temperatura do corpo. Para poder descer, isso, e passar pela laringe sem causar tanta agressão. A temperatura média do corpo nosso é 38 graus, mais ou menos, é isso? 37. Então, é bom que o líquido não esteja muito acima nem muito abaixo disso, Isso, exatamente. Outro fator agressivo da temperatura, principalmente do gelado, que é o caso da ouvinte. Da Irilda aqui, né? O frio, ele provoca uma vasoconstrição. O que é isso? Ele diminui a quantidade de sangue na região da garganta, da laringe e das pregas vocais. Isso vai fazer com que essa região tenha uma oxigenação menor, ou seja, uma irrigação sanguínea menor. E isso, de forma frequente e continuada, traz prejuízo, né? É interessante a gente notar que, como a gente estava falando no bloco anterior, as pessoas muitas vezes não se preocupam com a sua voz, né? Mesmo um profissional da voz, um vendedor, um cantor, um radialista, um professor, ele usa a voz como instrumento de trabalho dele e ele não cuida, ele não se preocupa em preservar, em conservar, em cuidar da sua voz. Ele negligencia o seu instrumento de trabalho. E muitas vezes ele vai procurar quando já está num estágio de rouquidão, de disfonia, de que ele não está conseguindo desempenhar a sua atividade. Aí ele vai procurar um médico, a fonoaudióloga. Mas ele passa muitas vezes por esse caminho da negligência, dos cuidados em relação à sua voz, que é o seu instrumento de trabalho, né? Ele é um profissional da voz e ele é um amador em relação ao cuidado da voz. E o que é disfonia vocal? Sim. Doutora Silvia? Não, pode ser não. A disfonia é o termo técnico, né? Então, quando o indivíduo, por exemplo, ele tem uma voz que não é adequada para a pessoa, por exemplo, uma mulher tem uma voz infantil, é um tipo de disfonia. Isso. Não é só a rouquidão que é uma disfonia. Um homem que tem uma voz muito aguda também é uma disfonia. O caso do Anderson Silva. Isso, o Anderson Silva tem uma disfonia. Que é lutador de MMA, campeão mundial, inclusive. Ele é uma pessoa voz bem suave. Isso, e muitas pessoas pegam no pé dele por causa... Esse é uma disfonia, mas esse tipo de disfonia tem cura? Tem que ser investigada, né? Tem que ser avaliada. Ou seja, a disfonia é qualquer alteração que atrapalhe a voz da pessoa. A emissão dessa pessoa. A emissão, a comunicação por meio da voz. Qualquer tipo, né? Pode ser a rouquidão, aí você entra nos detalhes. Tem a voz áspera, a voz infantilizada. Se vocês puderem conversar no microfone, dá para o ouvinte entender. Me ajude nesse aspecto, tá? Então tá bom. Sem conversa paralela, por gentileza. O Anderson Silva é um caso em que ele tem uma alteração de identidade vocal. Isso. A voz dele não corresponde à identidade dele. De um lutador, né? Campeão mundial. E que está levando vantagem em cima disso também, se a gente for pensar, né, doutor Hugo? Propaganda, quer dizer, está sendo conhecido com essa voz. Quer dizer, a gente não sabe ainda até que ponto ele quer mudar, né? Também tem fatores orgânicos, a gente não sabe se ele tem problema orgânico também, que possa estar influenciando essa voz mais aguda, tem que ser investigado pelo médico. Né? Se é questão da identidade mesmo, psicológico. Aqui, mas esse caso da voz dele também é fator de problema, porque o próprio Sony, que é o próximo desafiante dele, fala que essa voz dele não é voz de homem, mexe com a masculinidade. Inclusive, usa isso para mexer. Com certeza. Como é que é, Hugo? Como bullying. Usa isso para mexer com a masculinidade dele, quer dizer, usa isso a favor do Sony e contra o Silva. Sem dúvida. Mas, voltando ao assunto da disfonia, então, o que nós queremos deixar aqui para o nosso ouvinte, que nós temos um leque grande de alterações que nós chamamos de disfonia. Mas eu penso que nesse momento aqui nós queremos chamar muita atenção para a rouquidão, porque o Dia Mundial da Voz, ela foi criada porque o Brasil, infelizmente, ocupa o 2º lugar mundial em câncer de laringe. E o câncer de laringe é o problema mais sério que nós temos de laringe. Um indivíduo que fuma, ele tem 14 vezes mais chances de ter um câncer de laringe do que um indivíduo que não fuma.
Então, nós temos que voltar para a gente frisar bem nesse tempo que nós estamos tendo para falar que o grande vilão para causar a disfonia, a rouquidão, é o tabaco, é o cigarro. Então, nós precisamos, senão o nosso ouvinte vai achar que o problema é mais da alimentação do que o cigarro, mas o cigarro é o grande vilão da laringe. Tem 50 elementos do cigarro. Quando uma pessoa fuma um cigarro, ele tem pelo menos 50 elementos que são cancerígenos. E aquela agressão constante vai causando alterações das células, por isso que gera com mais frequência o câncer. Então, a pessoa que fuma e que bebe álcool em excesso, a probabilidade é muito maior. Então, mas nós queremos... eu gostaria que o Dr. Hugo também falasse algo sobre a disfonia e passar para a Silvia e para a Carolina também. Ok. A doutora Maria Cristina frisou bem, e essa é a grande preocupação de todos nós, né? Fonoaudiólogos, médicos, otorrinolaringologistas, professores de canto. Sempre que a gente pega um paciente que é tabagista, ou etilista, que consome álcool e está com uma rouquidão, uma disfonia, uma alteração da voz que dure mais de 2 semanas, 20 dias, ele precisa olhar. Ele precisa ver se ele não está com câncer, né? Nós temos o caso agora recente do ex-presidente Lula, né? Em que ele teve um câncer de laringe, né? E ele foi advertido por um médico amigo que viu, que nem era especialista da área, mas falou, você está com a voz diferente, você precisa procurar olhar o que é isso, né? Então, o câncer, ele não poupa nem os ricos, nem os pobres, ele tem os fatores de risco que foram muito bem frisados aqui. O principal deles é o tabagismo, mas o consumo de bebida alcoólica tem um fator que, quando junto com o tabagismo, aumenta o risco, aumenta muitas vezes o risco, né? Então esse é o principal cuidado, essa é a principal prevenção em relação ao câncer de laringe, que é muito frequente no nosso meio, tem uma incidência muito alta, né? Tem até outro ditado, né, que fala que rouquidão que vem e fica, alguma coisa indica. Então, mais de 15 dias, né, se permanecer essa rouquidão, tem que ser investigada. O médico vai olhar, vai diagnosticar se tem algum problema na laringe. Se for funcional, vai encaminhar para o fonoaudiólogo. Se for questão medicamentosa, vai tratar. Se for cirúrgico, né, vai tomar as providências. Quer dizer, a pessoa não pode ficar sem saber por que está com aquela rouquidão. E a gente tem uma categoria profissional que é a mais sacrificada de todos, que é o professor. Que o professor acha que a rouquidão é uma coisa que é comum, é o profissional da rouquidão. Normal. É o profissional da rouquidão, dele, né? A gente fala assim que o profissional da disfonia é o professor. De todos os que, né, usam a voz, o mais prejudicado, de 10, 6, 7 tem problemas de voz ou tiveram problemas de voz. É uma incidência muito alta, né? Então, essa classe tem que ser também favorecida pelas informações, para tomar cuidado, para fazer o aquecimento vocal correto, para ter orientação, para ir uma vez ao ano ao médico, observar como é que está a sua laringe. É muito importante isso. Essa é a questão da prevenção que a doutora Cristina salienta bastante aqui nesta campanha. Outro fator importante também, muitos ouvintes podem estar nos ouvindo agora e falando, eu sou rouco, mas o meu caso é diferente, porque o meu caso, eu sempre fui rouco, desde criança, eu nasci, minha mãe fala que eu já chorava rouco. Não é normal nenhum tipo de rouquidão. Normal. Alguma alteração, que a gente chama de alteração estrutural mínima, essa pessoa pode ter. Algum mau uso da voz, talvez não tenha um problema orgânico ali. Mas se nasceu, se a mãe é rouca, se o pai é rouco, provavelmente já é um problema estrutural e que essa pessoa tem. Tem pessoas que vão vir a morrer com uma alteração estrutural mínima, que é quando a pessoa nasce com esse problema, e que não vão desenvolver o sintoma da rouquidão, o sintoma de alteração vocal. Mas se ela começar a usar a voz, principalmente profissionalmente, seja o profissional que for que usar a voz, pode vir a desencadear, sim, um problema. Okay. Então tem que ser investigado. Então, qualquer sinal de rouquidão persistente. Isso, existe algum outro fator pelo qual motive o Brasil ser vice-campeão mundial em câncer de laringe, além do uso excessivo de álcool e de cigarro? Ou basicamente é por esse motivo mesmo? Tem um outro fator de risco para câncer na região da garganta,
que também pode acometer a laringe, mas é mais frequente, mais prevalente, ser um fator de risco para a garganta, que é a presença do vírus HPV, que é o mesmo vírus que provoca o câncer de colo de útero. Então tem estudos mostrando que mesmo o paciente que nunca fumou, nunca bebeu, se ele tem a presença desse vírus na garganta, ele está sujeito, é um fator de risco para desenvolver um câncer de garganta que às vezes pode acometer a laringe e também dar rouquidão. Esse é um vírus sexualmente transmissível? Ele é sexualmente transmissível, mas não exclusivamente pela via sexual. Você pode adquirir... Seria através do sexo oral? Isso. Sexo e o que oral, mais? Sexo... também por utensílios, copos, né? Por garfo, faca. Então, não exclusivamente pelo sexo oral, né? Mas é um vírus muito prevalente e... ele tem uma família muito grande de vírus, tem alguns que são mais cancerígenos, outros têm um potencial menor de provocar câncer. É o mesmo vírus que dá a verruga, essa verruga comum que dá na mão, no pé. É o mesmo família, grande grupo de vírus que é o grupo do herpes vírus humano, o HPV. Ok. Bom, a gente está liberando aqui para a sua participação no telefone, no Twitter e também no Facebook aqui da Vinha FM, o nosso Mesa dos Notáveis hoje, falando sobre o Dia Mundial da Voz e a importância desse cuidado. No nosso Twitter, deixa eu ver aqui, o Tiago, obrigado Tiago, de Aparecida de Goiânia, está perguntando por que algumas pessoas falam cuspindo, salivando. Tem cura isso para quem fala salivando? Tem sim. Sim, doutora Silvia. A gente, quando fala, a gente tem que coordenar a deglutição, né? O engolir com a deglutição é a fala, né? Então, muitas vezes as pessoas não engolem o tempo correto, o número necessário, né? Que seria o ideal. E acaba, não respira, né? E acaba acumulando a saliva nos cantos da boca, ou então até mesmo cuspindo na plateia, né? O famoso professor que os alunos de primeira fileira têm que andar com guarda-chuva, né? Que fala, professor que cospe nos outros, né? Então tem como fazer essa correção sim, mais nessa área mesmo de motricidade orofacial, que é uma das especialidades da fonoaudiologia. Quem tem esse problema deve então procurar um fonoaudiólogo. Sim, vai investigar e é facilmente corrigido isso. Muito bem, a gente espera ter te ajudado na resposta aí, Tiago. Obrigado pela... Boa, interessante essa pergunta, interessante porque muitas pessoas têm esse problema. Tem um técnico de futebol aí que quando a gente vai entrevistar ele... Ele cospe. Sabe? Tem um outro político também, muito gente boa, mas quando você vai entrevistar, tem que levar um guarda-chuva, né? Porque senão, não é só professor, não é mal só de professor, não. Tem vários profissionais. Né? Tem radialista também, quando você vai conversar com ele, né, Edinaldo? Você vai conversar com ele, tem que ficar longe. Com um guarda-chuva junto, porque senão... o Coral Jovem está aqui conosco no Twitter desse Dia Mundial da Voz. O Mesa dos Notáveis está show total. É isso aí, galera. Obrigado pelo carinho, Coral Jovem. No Facebook, o Matheus de Freitas queria saber se tem alimentos que influenciam na voz, tanto de forma positiva quanto negativa. Nós já comentamos, acho que ele não estava ouvindo no início do programa, né? A gente estava falando dos fatores que prejudicam, como os derivados de leite, chocolate, questão dos cítricos, sucos cítricos, né? A alimentação que vai favorecer aí o refluxo, se a pessoa tem ainda vai evidenciar mais ainda, né? A beber muita água, a água faz muito bem, né? A água é um fator bastante importante aí para... Quanto mais natural, melhor, não é? Exatamente. Evitar o excesso, muito quente e muito gelado. Um detalhe também que eu gostaria de frisar sobre a água. O importante é que as pessoas tomem água antes de sentir sede. Isso é importante. E sempre em pequenos volumes. Não é assim, ficou muito tempo sem tomar água, daí toma meio litro. Então tem que ser com frequência. E por que não é bom tomar muita água de uma vez só? Porque enche muito o estômago e o estômago ficando repleto, porque o estômago funciona como se fosse uma bolsinha. Se essa bolsa fica muito repleta, pode ter com o movimento dificuldade também na questão diafragmática, inclusive, né, facilitar episódios de refluxo. Se tiver muito cheio, né? Tiver muito pesado, atrapalha a voz, é isso? Isso. Então, o ideal é que se tome água sempre não gelada e que seja pequenos volumes. Tomar também cuidado com a quantidade, né, doutora Cristina? Isso. Porque às vezes as pessoas pensam que tomar 3 litros, 4 litros de água é ideal. E, na verdade, pode até prejudicar o rim, né? Vocês que podiam responder melhor essa questão aí.
O que nós recomendamos é que se use aproximadamente 2 litros de água por dia. Então, vamos ficar na média, como nós temos dito desde o início do programa, sem extremos. É dentro do que a Eunice também, a Letícia Euni também está querendo saber o que posso fazer, comer para melhorar a minha voz. Está todo mundo. Mas temos algumas coisas aqui que é bom a gente frisar, Sim, Carol. porque tem muitos mitos, então, que devem ser evitados. Por exemplo, é o cantor, geralmente cantor de barzinho, que está cantando e está tomando uma cerveja, está tomando um esquinho, uma cachaçinha, e isso é muito prejudicial. Bebidas destiladas, elas deixam a região faríngea anestesiada. Com isso, a pessoa canta alto, canta muito, imita vozes, prejudicando a qualidade de voz. Então, a pessoa está achando que a voz está ótima, mas ela está fazendo um abuso nessa região, causando um problema de voz. Então, muitas vezes, você está rouco, toma um esquinho, toma alguma bebida. A gente vê muito isso até em DVDs, conhaque, e é muito prejudicial. Então, temos que tomar bastante cuidado com isso, são mitos. E uma outra coisa também que é importante para quem canta e faz um esforço, por exemplo, cantores de banda, que pula também, canta, dança, né? Também a gente tem, junto com o nutricionista, uma orientação também por causa do carboidrato, enfim, porque você cantar também gasta energia, né? Tanto que esses shows grandes que tem, as cantoras emagrecem, né? 1 quilo, 2 quilos. Então, nós também tem que ter uma orientação com a nutricionista com relação à ingestão aí de alimentos que façam ela ter energia também, né? Então, isso aí também é um trabalho interdisciplinar com outros profissionais que são importantes também. Essa questão da alimentação, já que está sendo um fator bastante, né, aí de interesse dos ouvintes. É bom, é bom. Sim, doutora Cristina? Eu gostaria de frisar algumas coisas que nós consideramos muito importantes. Então, hábitos que são bons para a voz. Tomar muita água, não fumar, não ingerir álcool em excesso, não gritar muito e não cochichar. As pessoas pensam que cochichar é algo inofensivo e não é. Porque você coloca a prega vocal num esforço exagerado que, se isso repetido, pode gerar problemas. E o fato de gritar. Quando nós falamos gritar, não é só o grito, mas o que eu gostaria de passar assim, uma mensagem para os jovens, né, que frequentam bares, boates, que são ambientes extremamente ruidosos e que acaba existindo o que nós chamamos de competição sonora. Para a pessoa ser ouvida, ela tem que gritar muito. Então, se você frequenta um ambiente desse, não é nesse local que você vai resolver conversar muito. Então, é melhor você ficar mais calado. Se você foi lá para dançar, dance. Mas hoje até dentro das igrejas também, nos eventos de jovens, os sons são extremamente altos. E ali além de fazer mal para a audição também, né? Você vai conversar, você tem a necessidade de comunicar com quem está perto de você. Então, aquilo ali é que nós chamamos de abuso vocal. É quando você está num ambiente ruidoso, você quer conversar, você quer se comunicar e tem que gritar, tem que falar muito alto. Após essa situação, normalmente as pessoas têm dor na garganta. Falam, nossa, eu estou com a minha garganta inflamada. Mas não é inflamação, é pelo abuso, é pela exigência exagerada da musculatura, que para nós falarmos, falar é algo tão fantástico que se nós fôssemos dar aqui uma aula de fisiologia, todos iriam ficar encantados. Mas, então, depois que vai a um estádio de futebol, que vai a uma festa, no próprio campo, quando o jogador está lá jogando e gritando, depois ele tem dor de garganta. Então, o que deve ser feito? Ficar calado. Ficar calado, tomar água, não é sair tomando anti-inflamatório. Está se repetindo muito, tem que procurar um otorrino para ser avaliada essa laringe. Nós vamos fazer uma videolaringoscopia, nós vamos explicar para a pessoa o que está acontecendo. E muitas vezes o tratamento é essa correção desse abuso vocal. Encaminhamos para a fono, ele vai começar a ter consciência do que ele está fazendo com a própria voz, e aí nós eliminamos uma série de consequências. O brasileiro é, infelizmente, um dos campeões mundiais da automedicação. Isso é muito perigoso, é muito arriscado. Se você está sentindo qualquer sintoma de alteração, procure um médico, procure um responsável. A gente vai falar também agora, no Mesa dos Notáveis, sobre, além do barulho que a doutora Cristina acabou de comentar, outro detalhe é sobre o ar-condicionado.
O que pode causar o ar-condicionado frequente? Nós temos também um outro detalhe que é o respirador bucal. É muito frequente hoje a gente encontrar pessoas que respiram pela boca, dormindo, né? Não respiram frequentemente pelo nariz. A gagueira também, seja na infância, na fase adulta. A gente responde essas questões, até do Rony Carlos está perguntando aqui se é possível encontrar um tratamento para a voz pelo SUS. A gente responde no início do próximo bloco do Mesa dos Notáveis aqui na sua Vinha FM. É hoje o dia da tua vitória. Deus já selou e é agora. As bênçãos vão transbordar. O novo CD de Tiara Lopes, Deus de Vitória. Contatos 021-2667-9225 ou acesse tiaralopes.com.br. Composições de Anderson Freire e Jefferson Clayton. Já em todas as lojas. Conheça o valor nutricional das algas marinhas Suplife. É um suplemento alimentar contendo proteínas, vitaminas e sais minerais, ajudando a regular o colesterol, prisão de ventre, pressão alta, insônia e depressão. E você pode emagrecer sem flacidez devido ao alto teor de colágeno. Eu estava numa doença muito terrível. Já tinha perdido as forças das pernas para andar, sentia dor demais, chorava o dia inteiro de dor, conhecia as águas marinhas. No primeiro dia que eu tomei, eu já senti um ânimo diferente, no segundo dia eu já estava lavando até roupa. Hoje eu já posso dizer que através das águas marinhas eu tô bem, graças a Deus. 3517-3651. 3517-3651. Coral Jovem de Goiânia traz para você Leonardo Gonçalves, com seu mais novo CD, Princípio e Fim. Dia 12 de maio, em 2 sessões, às 19 e às 21 horas. Teatro Basileu França. Ingressos antecipados na Livraria Vinha do Bueno e Espaço Anivine. Leonardo Gonçalves, em Goiânia. Para maiores informações, 8167-7388, 8424-4979. Chegou o CD Promessas, da dupla Wilson e Mari. Esse você não pode perder. Tudo vai se realizar. Adquira já o seu nas melhores livrarias e seja abençoado. O Wilson e Mari. As promessas do Senhor irão se cumprir na sua vida. Ele vai te... A noite foi embora. Contato 62-3297-5792 ou pelo site wilsonimari.com. Vinha! Pai, esse sofá tá fazendo vergonha, tá precisando de uma reforma. Precisando reformar seu sofá? A Estilo Clássico faz. Querido, esse apartamento é pequeno. Aquele outro sofá não vai caber aqui. Precisamos de um sofá novo. Precisando de um sofá sob medida? A Estilo Clássico fabrica. Estilo Clássico. Fabricação e reforma de estofados em geral com qualidade e agilidade. Avenida T8, número 457, esquina com T27, próximo à Avenida Mutirão, Setor Bueno. Fone 32510541. Estilo Clássico. Entregue seus exames nas mãos de quem possui tradição e eficiência há 25 anos. Laboratório Citocenter. O seu diagnóstico seguro. Várias unidades. Sempre perto de você. 3524-7000. Eita, agora tem a promoção na Vinha FM que é boa demais da conta, senhor! É a promoção Café da Manhã no Madrugada Preciosa. A nova parceria da Vinha FM com a panificadora Artes Pan, que vai dar para você todos os dias um super café da manhã no programa Madrugada Preciosa, que vai ao ar das 4 às 6h30 da manhã. Essa panificadora Artes Pan é boa demais, ué! Um delicioso café da manhã espera por você. Ligue agora no 3587-9190. 3587-9190. Ligue e participe. É só Vinha FM pra fazer uma promoção dessa mesmo, né, senhor? Para divulgar a sua marca, para ver crescer a sua empresa, para valorizar o seu trabalho e reafirmar toda a beleza, para alcançar maiores alvos, para destacar a competência, para melhorar a sua imagem, para comunicar eficiência. Pequeno
Visual 387-7825. Pensar diferente, fazer diferente, para fazer diferença. Foi assim que o dono de uma pequena loja no interior de Minas Gerais mudou a história do varejo no Brasil. Quando ele decidiu, contra tudo e contra todos, cobrar menos para vender mais. Mas qual é o segredo do Ricardo? Não tem segredo, tem a coragem de fazer diferente, de arregaçar a manga e mudar o que ele acha que está errado. Não tem segredo, aqui tem preço, porque aqui tem dono. Ricardo Eletro, aqui tem dono. Mesa dos Notáveis. Apresentação: Luiz Alberto. Hoje aqui na Vinha FM falando sobre o Dia Mundial da Voz, que é 16 de abril, que é justamente hoje. E a importância e os cuidados com essa maravilhosa voz que você tem, precisa dela todos os dias, né? Para amar, para encantar, para trabalhar, para vender, para ensinar, para aprender, não é? Para se locomover, para viajar, nós precisamos da voz em todos os momentos. Ruim é quem já passou por problema de voz e precisou ficar calado 1 mês, 2 meses, 3 meses. Se for mulher ainda pior, não é? Estamos conversando aqui com o Hugo Walter Lisboa Ramos, que é otorrinolaringologista, a Carolina Moura, que é fonoaudióloga especialista em voz, a doutora Maria Cristina Centufante, que é médica otorrinolaringologista, e a doutora Silvia Maria Ramos, que é fonoaudióloga, também especialista em voz. Deixa eu passar a pergunta do Rony Carlos aqui conosco. É possível encontrar tratamento para voz no SUS? No Sistema Único de Saúde? Olha, a gente tem alguns lugares que atendem, né, ao SUS, ao Hospital das Clínicas da Federal, a Universidade Católica de Goiás, nós também temos atendimento lá que ele é gratuito, né, não é necessário até levar o encaminhamento do SUS, né, mas a gente oferece para a população o atendimento. Acho que no HGG também, se não me falha a memória, também tem esse atendimento. Então tem alguns lugares sim que fazem atendimento pelo SUS. Ok. No caso da universidade, procurar onde seria? A Clínica Escola, na rua 232, número 128, a gente chama de área 5, no né, setor universitário. É o setor universitário perto da Praça Botafogo. O telefone da Clínica Escola é 3946-1115. Para saber mais informações. 46-1115. Apesar da demanda ser muito grande, ter fila, né, tem que preencher a ficha, aguardar ser chamado. Né, nesse semestre provavelmente não será chamado, porque todos os pacientes já estão em atendimento, vão ser chamados em agosto. Né, mas, enfim, é bom fazer a ficha, né, e ficar lá já aguardando a vaga. A Eva Klebiani está aqui no nosso Twitter, completando aqui. Disfonia vocal é uma alteração na produção de voz. Nesta situação, a voz não é harmônica, é obtida com esforço. Está correto, a Eva? Muito correto. Muito chique. Bem, Eva, é isso mesmo. Muito obrigado. Acho que ela é fonoaudióloga. Ou estudante de fono. Ou estudante de fono. Tem muitas alunas da PUC hoje nos ouvindo, viu? Queria que você mandasse um abraço às minhas alunas de fonoaudiologia da PUC. 2 abraços, o seu e o nosso aqui. No Twitter aqui, o Henrique de Oliveira. O que seria afinar a voz? Existe algum método para afinar? Por que algumas pessoas têm uma voz boa e outras não? Eu não sei se afinar está falando de afinação ao cantar. Eu sou desafinado para cantar, sabia? eu creio que ele esteja falando realmente isso mesmo, como afinar os instrumentos musicais. Mas afinar a voz, talvez o que ele, na maneira como a gente compreende, é primeiro avaliar essa voz desse cantor, dessa pessoa, para ver a maneira como ele usa a voz, no canto, para ver o máximo de extensão vocal que ele consegue sem esforço, sem prejudicar a voz. E trabalhar essa voz para que, com a voz, com a laringe que ele tenha, ele consiga o máximo de eficiência. Então, foi bom tocar nesse assunto. Muitas vezes os cantores, eles querem, principalmente cantores de barzinho, eles querem imitar a voz. Então, em uma noite... Interpretar a voz de um outro cantor. Isso. Quer dizer que interpretar, ele quer imitar mesmo. Quer dizer que se eu quiser ter a voz do Cid Moreira, esquece. Esquece. Você tem sua voz, é linda, continue com ela. Então, trabalhar a sua voz com as suas características da melhor maneira possível. Você vai desenvolvê-la muito melhor. E não na imitação.
muitas vezes você quer atingir um som bem mais agudo do que consegue atingir, você esforça, fadiga, prejudica a sua prega vocal. É importante essa pergunta do Henrique, só complementando aqui. De repente, alguém que nos ouve canta. É importante saber a sua região vocal, né? Trabalhar a sua voz é você descobrir a sua região. Qual profissional a gente deveria procurar para nos ajudar a conhecer melhor a nossa voz? Para conhecer melhor e classificar a voz. Isso, e trabalhar... Para o canto, é o professor de canto formado. Né? Porque a gente, às vezes, tem pessoas que estudam canto... fazem um autoestudo e acabam dando aula de forma incorreta, ensinando técnicas erradas que prejudicam a laringe. Então, hoje nós temos o curso de canto lá da Federal, que forma vários profissionais aí super habilitados. Nós trabalhamos com vários professores de canto, eu e a Carol, né? E tem que ter formação mesmo. A gente trabalha muito em conjunto, porque o fonoaudiólogo trabalha com a questão da musculatura, a questão para preparar esse cantor para alcançar notas agudas no seu repertório e seu estilo. Quem vai fazer é o professor de canto. Porque se eu trabalhar dentro da minha região, não vou ter problema. Não tem problema. Cantar fora do tom tem problema. Né? E cantar, todos nós podemos aprender a cantar. Né? A gente tem muitas pessoas que nascem, até tem uma frase que o pessoal fala assim, tem pessoas que não nascem, estreiam. Né? Então tem gente que já nasceu com o dom de locução, de canto. Né? E tem pessoas que aprendem a ser locutores, aprendem a ser cantores. Né? E para isso tem toda uma logística aí, né? Tanto profissional como também de fonoaudiólogo, professor de canto. Sempre lembrando que é importante sempre buscar uma avaliação anual, pelo menos, com o médico otorrinolaringologista, que vai investigar como é que está essa estrutura. Né? Que para nós fonoaudiólogos é importantíssimo isso. Nós não vamos atender o indivíduo, seja ele qual for o profissional, se não tivermos esse diagnóstico, essa avaliação do otorrino. O que nós temos visto são os professores de canto encaminhando seus alunos para os otorrinolaringologistas fazerem o exame de videolaringoscopia para que ele conheça a prega vocal, exatamente, o funcionamento da laringe do seu aluno. Então, é praticamente hoje quase uma regra. Dentro desse trabalho multidisciplinar que vocês estão citando aqui, a Cristiele Cavalcante. Muito bom a colocação quanto ao nutricionista. Eu sou nutricionista e realmente é imprescindível a alimentação saudável para boa voz, né? Coisa boa. Obrigado, Cristiele, pela participação aqui. A Nayara está dizendo que às vezes, quando está muito frio, ela acorda rouca. Isso é normal? Quem responde, Hugo? De certa forma, é habitual, quase que geral, em todas as pessoas, no momento que acorda, ter uma voz um pouco mais diferente. Isso é até assim, você liga para um amigo, né? Ele atende, você pela voz você fala, você estava dormindo? Né? Fica mais então grave. A voz fica mais grave, né? Por um edema que às vezes acontece nas pregas vocais. Mas isso, de forma normal, se resolve a poucos minutos, depois que a pessoa se levanta, né, e começa as suas atividades, ou começa a falar, ou faz algum aquecimento. Isso melhora. Os professores que dão aula pela manhã, né, nós orientamos a fazer o aquecimento de voz, exercícios próprios para isso, operadores de call center, que vão trabalhar 5 horas, 6 horas da manhã, que ainda estão com essa voz um pouquinho mais agravada. Então a gente prepara uma sequência de exercícios próprios para o aquecimento vocal, né, que a gente chama. Ok, Nayara. E, de repente, o seu organismo pode ser bem sensível também ao frio, né? Se ficou uma janela aberta, né, um ventilador em cima, nas costas, assim, geralmente pode acontecer então também. Então é bom evitar também. Evitar isso. E fazer e o devido aquecimento, isso é importante. O João, deixa eu ver aqui no nosso MSN, o João Carlos está dizendo que quando vai cantar, ele boceja muito. O que pode ser isso? Ele está perguntando se é normal isso. O bocejo é provocado pela posteriorização da língua. Talvez a colocação da língua no momento em que ele está cantando para colocar ressonância na voz, né, a gente pode provocar o bocejo a hora, né, quando você desloca a língua. Então, acho que pode ser pela própria técnica que ele está aplicando ali que provoca o bocejo. O bocejo relaxa a faringe, é importante, inclusive, abaixa a laringe. Tem técnicas que nós utilizamos muito o bocejo, né, para poder
dar maior amplitude de ressonância para esses cantores. A gente utiliza muito essa técnica também. E como ele canta, ele é cantor, Luiz? Você disse? Quando ele vai cantar, provoca o bocejo, ele falou. Uma coisa que pode estar acontecendo, não talvez com muita frequência, mas geralmente cantores, não sei qual que é o caso dele, tem um sono muito pequeno. Eles acordam... Pode ser por esse fator também. Qual a importância do sono para a voz? A voz, ela para a gente ter uma boa voz, nós precisamos ter uma saúde do corpo também. Total, geral. Então, muitas pessoas... Então, dormir bem, fazer exercício físico, tá bem? Tá dentro aí? Quando nós vamos, o fonoaudiólogo especialista em voz, ele não é especialista no pescoço e na cabeça do paciente. Ele tem que avaliar como é que está a postura desse paciente, como é que ele senta ao computador. Influencia. Tudo influencia. O corpo, até o meu sentar? Sim. Beber, se eu tô você tomando... colocar a cabeça mais para frente aqui, ó, você aperta a laringe, baixa a laringe, já muda. Se você mudar o pescoço para cima, a cabeça para cima ou para baixo, você já altera a sua voz. Fazer exercício eu posso começar agora, a postura, então. ela é importantíssima para o cantor, para o ator, para qualquer profissional. Não ser estressado, fazer relaxamento. O Hugo está dando um sinal aqui, né? Usar o telefone. Usar o telefone na orelha e no pescoço. É terrível. Faz mal? Sim. Dobrando o pescoço? Terrível, porque você toda a anatomia. Toda a anatomia da região cervical cria uma tensão, a pessoa começa a falar com mais esforço. E isso começa a ter toda uma alteração na laringe, na musculatura da laringe. Muito bem. A Andressa Moura está dizendo que não é gaga, mas às vezes derrapa na pronúncia. Como acabar com isso? Vamos falar às vezes a ansiedade ao falar é a própria gagueira, doutora Cristina, quem fala? Não, são as formas. Lembrando, primeiramente, podemos falar tranquilamente, gagueira não é um problema de voz. Gagueira é um problema, uma alteração de linguagem, uma alteração na fala. Muitas vezes as pessoas são desfluentes, tão nervosas, e aí dá uma tropeçada ali. Eu gaguejei. Não necessariamente gaguejou, tem uma desfluência. Muitas vezes é natural. Crianças também, por volta de 5 anos ali, ainda estão na fase do treino ao falar. Muitas vezes elas apresentam uma gagueira e é fisiológica. Não tem que dar vazão a essa gagueira, ficar chamando demais atenção. Então, a gagueira, a gente poderia ficar aqui um programa inteiro falando. A gente não. Teria que ser uma fonoaudióloga e especialista em linguagem. Já existem profissionais nessa área. Que trabalham muito bem com essa área. Em outubro tem uma data, 22 de outubro, que é o dia de conscientização da gagueira. Né? Então, pode ser uma pauta para o seu programa aí, para falar só de gagueira. Nesse caso, então, qual profissional? Um fonoaudiólogo? Fonoaudiólogo especialista em linguagem. Nessa área. Em linguagem. Nessa área. Tá. O João Carlos está dizendo que não é cantor, mas canta na igreja, então... É um cantor. É um cantor. É um cantor. Na área... É um cantor. Não é profissional, mas é um cantor. Exato. Não é? O ar-condicionado. Rapidamente, nós temos 2 minutos só. Ar-condicionado. O ar-condicionado faz mal para a voz, levando em consideração a temperatura, né? O frio excessivo faz mal, assim como nós já discutimos o papel das bebidas geladas. Ele faz mal também pelo fluxo de vento. Se você ficar diretamente exposto ao vento do ar-condicionado ou mesmo do ventilador, isso resseca muito mais a sua região da faringe, da laringe, as suas pregas vocais. Então tem um fator da temperatura, o fator do ressecamento e o fator de alergia. Um ar-condicionado que não tem uma manutenção boa, o filtro está sujo, ele começa a jogar poeira, ácaro no ar. Né? E se você está nesse ambiente, você vai estar exposto a esse fator alérgico também, que pode influenciar a sua voz. Então, o ar-condicionado e o ventilador, eles podem fazer mal, principalmente esses 3 fatores. A temperatura, o fluxo de ar que causa ressecamento e o ácaro, no caso da poeira. O respirador bucal pode ter problemas na voz com o tempo, doutora Cristina? Sim, porque o nariz ele tem uma função muito importante. Ele tem a função de aquecer, umidificar e filtrar o ar. Se a pessoa respira somente pela boca, isso pode ser uma criança, pode ser um adulto. Se respira somente pela boca, não tem essa adequação para o ar chegar até a laringe. E o ar ele tem que chegar na nossa laringe a 32 graus no mínimo. Então, se não existe esse preparo, a agressão, a faringe é muito agredida, mas a laringe, as pregas vocais também. Então,
é importantíssimo que se respire bem para poder ter uma boa voz. Respirar bem é fundamental para muita coisa. Então, mas como no caso aqui nós estamos falando de voz, vamos ficar só nisso. Ok, hoje é o Dia Mundial da Voz. Esperamos ter contribuído com você, ouvinte da Vinha FM. Eu vou pela ordem da pauta. Dr. Hugo, fique à vontade para suas considerações finais e muito obrigado pela honra da sua presença. Eu que agradeço, eu sou um ouvinte desse programa, né? Eu que honra. Sou fã desse programa. Só me revelou isso agora. É um prazer muito grande estar aqui, agradeço o convite, né? Nesse Dia Mundial da Voz, e que é tão negligenciada, a gente já falou isso aqui, e nós profissionais da voz que estamos aqui na mesa, estamos muito felizes com a Rádio Vinha por essa oportunidade de esclarecer a população, de trazer essas informações, né? Chamar a atenção da voz. Essa campanha é isso, é esclarecer e chamar a atenção da população para a sua voz, né? Para que cuide da sua voz, para que ao menor sintoma que tiver, se for um sintoma que dure, como nós falamos, uma rouquidão que dure mais do que 2 semanas, procure o seu médico, né? Nosso país é um país que tem muitos casos de câncer de laringe. Se você fuma, se você bebe, ingere bebida alcoólica, você tem que ter cuidado redobrado, né? Então esse é o nosso objetivo aqui e por isso eu agradeço a Vinha FM, a você. Foi uma alegria muito grande ter vocês com a gente hoje aqui no início dessa tarde. Hugo Walter Lisboa Ramos, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Goiás, mestre e doutor em Medicina Otorrinolaringologia pela Universidade Federal de São Paulo, experiência na área de medicina com ênfase em cirurgia otorrinolaringológica, atuando principalmente na área de laringologia e voz. Nosso muito obrigado. Rapidamente aqui, o Anderson Gomes está dizendo: o mau hálito é sinal de que algo está errado na garganta, e pode prejudicar a voz. O que devo fazer? Olha, recomendo que você procure inicialmente um otorrino, porque a litose é um capítulo extenso e não será possível nós explicarmos aqui nesse momento. Mas, de antemão, eu já te oriento, tome água. Habitualmente, uma das causas de halitose é a pessoa ingerir pouca água, tomar café. Nós vamos falar quase que as mesmas coisas. Uma boa alimentação, uma ótima higiene bucal é fundamental, mas nós temos muitas causas. Ok, nosso muito obrigado aí pela pergunta, o Anderson pela audiência. Carolina, fique à vontade para suas considerações finais e obrigado. Muito obrigada, quero agradecer de coração esse convite. É muito importante essas discussões a respeito da voz. Todos nós precisamos da voz para comunicar. Então a comunicação hoje está em voga. A gente vê nos currículos o que eles querem. Queremos pessoas comunicativas. Então, bons profissionais, mas que também saibam comunicar. Hoje a comunicação derruba, uma má comunicação derruba um profissional. Então é com imensa alegria que eu recebi esse convite e foi muito bom estar aqui. Foi muito gostoso ter a sua presença também. A Carolina Moura, que é fonoaudióloga, especialista em voz, atua como fonoaudióloga na TV Record Goiás e na clínica Vita Forma. Doutora Maria Cristina, obrigado, fique à vontade. Eu também só tenho que agradecer, porque a campanha nacional da voz é a oportunidade que nós, profissionais da voz, temos de sairmos dos nossos consultórios e virmos para os meios de comunicação, rádio, TV, jornal, trazer essas orientações. Porque somente dessa maneira, essa é a maneira mais democrática que eu penso que nós temos de levar o conhecimento para quem está do outro lado. E cada um de nós pode voltar a sua atenção para o seu próprio corpo e ver o que realmente precisa naquele momento, né? Então, eu só tenho que agradecer. Através de um programa, como agora, nós estamos atingindo milhares de pessoas. Então, muito obrigado em nome da Associação Goiana de Otorrinolaringologia. Nós também agradecemos a presença da doutora Maria Cristina Centufante, que é médica otorrinolaringologista e presidente da Associação Goiana de Otorrinolaringologia. Doutora Silvia, obrigado. Eu agradeço também, junto com os colegas aqui que estão aqui nessa mesa, e pela oportunidade, né, de estar divulgando e difundindo essas questões relacionadas aos cuidados da voz. E gostaria de fazer um convite aos ouvintes, né? Na sexta-feira, dia 20, né, o Conselho Regional de Fonoaudiologia está apoiando
uma ação do Sereste, que é o Centro de Referência de Saúde do Trabalhador aqui do nosso estado, e vai vir uma fonoaudióloga de São Paulo, Leslie Piccolotto, para discutir a questão da disfonia como causa ocupacional, né, como fator aí, disfonia como tendo como a causa a ocupação, o trabalho. E será lá na Câmara dos Vereadores, no auditório Jaime Câmara, na Câmara dos Vereadores, das 8 ao meio-dia. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto, né, nós estamos lá para discutir a disfonia como causa ocupacional. Sexta-feira, 8 da manhã, na Câmara Municipal de Goiânia, ali próximo da rodoviária de Goiânia, isso né? mesmo, no auditório Jaime Câmara. Ok, às 8 horas da manhã. Obrigado à doutora Silvia Maria Ramos, que é fonoaudióloga da Clínica Ativa Núcleo de Fonoaudiologia, especialista em voz e presidente do Conselho Regional de Fonoaudiologia, professora do curso de Fonoaudiologia da PUC Goiás e mestre em Fonoaudiologia pela PUC São Paulo. Nosso muito obrigado a você que nos acompanhou do outro lado do rádio em mais um Mesa dos Notáveis. Hoje falando sobre o Dia Mundial da Voz e a importância dela para todos nós. Com produção de Jaqueline Mendonça, apoio de Luiz César Agapito, mesa de áudio de Edinaldo Maurício. Ficamos por aqui. Esse programa está no ar de segunda a sexta-feira, do 12h30 às 2 da tarde aqui na sua Vinha FM. 2 horas em ponto. Continue com a gente. A audiência que mais cresce no rádio em Goiás, graças a Deus e graças a você também. Então fique ligado, porque está chegando agora a Cléo Ferreira com o nosso Alegria na Vinha. Mesa dos Notáveis volta amanhã com convidados especiais. Apresentação: Luiz Alberto.